Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd Esportes, Cultura Pop. Vamos falar hoje da Liga Árabe de Futebol, isso mesmo. Vou fazer aqui para vocês aqui um plano mostrando um pouquinho de como que o futebol árabe acabou mexendo com as estruturas do futebol em todo o mundo. Ou não falar especificamente sobre duas ligas, a Liga Espanhola, a La Liga, e a Liga 1, a Liga 1 na França. Então nós fique até o final, que você vai ver análises bem interessantes. Aí na imagem o Neymar joga a camisa do seu novo clube, o Cristiano Ronaldo, enfim, é muito interessante. Então, as principais ligas hoje que nós vamos tentar fazer partes aqui desse vídeo para que você possa entender as competições. As ligas ficam mais enfraquecidas, os torneios menos interessantes, o perfil dos clubes nessas competições, como é que fica. Então, nós vamos falar também de Libertadores, mas vamos falar são vários vídeos. Então, o primeiro vídeo de hoje, falar sobre a La Liga e também a Liga 1 da França. Então, para começar um pouquinho falando da La Liga, o Atlético de Madrid é hoje o time que pode se beneficiar bastante no futebol espanhol com todas essas mudanças. Por quê? O time de Simeone, ele manteve o plantel da temporada passada, ele reforçou com alguns jogadores que não deram certo no Barcelona, os jogadores que não deram certo no Real Madrid, e buscaram outros jogadores também que estavam sem contrato, que formou uma equipe bastante forte, bastante experiente. Então tem o João Félix, tem o Depou, que é campeão mundial, tem o Oblak, que é o goleiro que já está há algum tempo, o Jiménez machucado, o Lorente, o Ángel Correia, o Griezmann, que pode ser estrela dessa competição espanhola. Talvez hoje ele acho que é o principal jogador da La Liga, sem dúvida alguma. Então, são grandes opções aí. Ainda falando um pouquinho do elenco, que ainda pode contar nessa temporada com o Memphis Depay e também ali outros atletas interessantes, bastante conhecidos também, entre eles o Aspilicueta, que acabou acertando e deixou o Chelsea vir jogar. Então, a La Liga da Espanha pelo time do Atlético de Madrid. Então, veja que é um elenco, na minha opinião, bastante forte, um elenco bastante equilibrado, com jogadores como o Morata também, que faz parte do elenco, que pode fazer a diferença. O Barcelona, ele também, para mim, chega um pouco mais enfraquecido. A equipe joga um time jovem, depende muito do esquema tático do Xavi, que vem se sacando como bom treinador, vem fazendo muito trabalho de 4-3-3. Ele perdeu o Dembélé, que era um jogador importante, não acertou com o Neymar, mas vai tentando trabalhar com os jogadores da base. Então, o Lewandowski é a referência do time hoje, o Rafinha não vem tão bem, mas no elenco aí podemos ver aí que tem muitos jogadores jovens, boas opções. Vamos falar de alguns deles, né? No caso do Sérgio Ricardo, que é o capitão da equipe, né, nessa temporada, um jogador mais experiente do clube, e também uma série de garotos que fazem parte aí do plantel do time, que também tem o The Stegen no gol aí, com sua experiência. O Guidogan, que é uma das contratações importantes para essa temporada, ali no meio campo, uma das peças experientes da equipe, como nós destacamos o Lewandowski, o Rafinha também, que não é tão experiente assim, Ansu Fati, que já está há algum tempo na equipe, um jogador jovem, mas também tem o Pedri, que é um jogador muito importante. Então nós temos aí o Sérgio Roberto, que é o capitão da equipe. Então podemos ver aí que é um time que tem aí opções que não são tão estreladas assim. Podemos dizer que o Real Madrid é um ex-galáctico também. Tem o Vinícius Júnior com muita habilidade, o Ancelotti está aí, superando a pressão de vai para a seleção brasileira. A equipe teve uma perda importante do Courtois, acertou com o Kepa para ser o goleiro dessa temporada. E o elenco do Real Madrid é um elenco que tem boas peças, bons jogadores, mas eu sinto também que a equipe joga muita habilidade, mas não tem, como algumas temporadas passadas, tinha o CR7, o próprio Benzema e outros jogadores. O Modric e o Toni Kroos passam a ser então os jogadores de maior referência do meio para frente da equipe, e os garotos como o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o próprio Bellingham que chegou, vão ter que fazer a diferença. Eu acredito que o Real Madrid pode na La Liga fazer uma boa competição, mas na Champions League talvez pode ser que as coisas não podem dar muito certo. Falando de seleção espanhola, o Luis Lafuente tem assim a La Liga enfraquecida, mas eu acredito que ele pode ter uma vantagem aí, pensando, por exemplo, né, nos jogadores que vão fazer parte do seu elenco. Então, o Atlético Madrid é um time mais experiente, como nós definimos aqui, o Barcelona com o time mais jovem, o Real Madrid também com o time mais habilidoso. E isso pode ser para a seleção da Espanha, que pode ter então aí opções importantes de jogadores aí com essas transações todas. O jornal AS anunciou, né, que o Xavi Hernandes ele meio que deu uma complicada na ida do Neymar para lá. Ele colocou alguns critérios, algumas condições, porque ele falou que tem um time bastante jovem, de repente precisava de jogadores que pudessem não trazer problemas. Né? E o Simeone chegou a ser sondado para o futebol árabe e ele não acertou.
Cristiano Ronaldo nessa temporada já consegue fazer um futebol muito bom, importante, jogando bem por lá. E é uma das estrelas, então a La Liga não tem ele, não tem o Benzema, que são jogadores que esvaziam a La Liga sem dúvida alguma. O Benzema tinha condições até de jogar mais uma temporada em alto nível, atacante importante ali da equipe. O CR7 já estava dando uma certa queda, mas talvez se estivesse hoje no Real Madrid, teria condições de estar jogando também. A La Liga sem o Messi, sem Cristiano Ronaldo, ela sem dúvida perde um pouco do fôlego, como diz aí o artigo que nós trouxemos aí, como também faz com que agora equipes precisam estar jogando com times mais jovens, com jogadores mais novos, e talvez isso pode ser bom por um lado, para os jogadores, mas também pode ser que tem jogadores que tenham que chegar na equipe de maneira mais precoce, e isso pode trazer um dano. O Sevilha, é o guarda-força da Espanha, por assim dizer, ele também vem trabalhando com alguns jogadores importantes, a equipe ganha algumas competições, mas ele não consegue na Liga despertar assim a briga para ser campeão. Então, mesmo com a queda de nível das equipes espanholas, eu acredito que ainda Sevilha está atrás, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid continuam brigando aí pela condição de ser então as equipes principais da La Liga para essa competição. Então, sem dúvida que o futebol espanhol sofre também, já há algum tempo já os investimentos não são tão altos assim. Esse ano ficou ainda mais modesto e ainda, além de investimentos mais modestos, a equipe também, os clubes de lá não conseguiram fazer contratações bombásticas, já que o mundo árabe levou alguns jogadores de lá. Então os impactos, na nossa opinião aqui, são o seguinte: a Liga com menor interesse por ausência de estrelas, isso falando na parte de televisão e transmissões, a Champions também os clubes espanhóis com favoritismo menor, não tão menor assim, mas sem dúvida cai um pouco. Espaço maior para jovens jogadores, que pode ser positivo por um lado, negativo por outro. E os técnicos, tanto o Ancelotti, o Xavi Alonso, o Xavi Hernandes e também o Diego Simeone, a qualquer momento pode ser contratado por algum grande clube. Falando agora do futebol francês, o impacto também, veja essa imagem interessante que repercutiu muito na temporada passada, Messi, Neymar e Mbappé, não deu certo. Podemos dizer assim hoje que não deu certo, tanto que foi desmanchado esse trio, não jogam mais juntos. E com isso a gente também tem o futebol francês sem Neymar, sem Messi, aí com impacto, né, o mundo árabe, o futebol dos Estados Unidos levando duas estrelas importantes de peso do clube, e o futebol francês que já é uma liga já um pouco de pouco destaque, sem dúvida assim, esses jogadores perdem ainda mais destaque, pode perder contratos também, porque as pessoas podem perder interesse em ver o futebol francês. O Luiz Henrique chegou lá no PSG, então ele tem lá um grupo de jogadores importantes ali para trabalhar, então ele está participando dessa renovação. Ele indicou alguns jogadores, é um técnico que vem um trabalho interessante de seleção na Espanha, tem trabalhos em clubes na Europa como Barcelona também. O PSG é um desafio bastante grande na carreira dele, mas eu acredito muito na capacidade do Luiz Henrique de trabalhar e pode ser que esse PSG com menos estrelas ele possa então impor um pouco mais e conseguir sobressair e fazer um time francês muito interessante do PSG. Mas o futebol francês ele perde para o lado dos clubes sem dúvida alguma no seu campeonato local, mas em contrapartida, se nós pensarmos em relação a investimentos do mundo árabe, do futebol norte-americano, o futebol francês ele acabou que conseguiu, pelo menos nessa janela, manter os jogadores principais das seleções da sua seleção francesa atuando nos clubes europeus. Já houveram transferências no mundo árabe, sim, mas jogadores tais como o Kanté, que já está encerrando sua carreira, o Benzema, que nós comentamos aqui, essa dupla Dembélé e Mbappé vão jogar junto no PSG, e também com a renovação do contrato de Didier Deschamps, pode ser também que ele possa fazer um trabalho de cada vez mais motivar e incentivar os jogadores franceses a se manterem no futebol europeu ali, para que a seleção possa ser beneficiada de jogadores mais adaptados, mais acostumados a jogar em alto nível. Então, essa é a avaliação que nós temos aí, falando um pouco do futebol francês. Então, vou falar um pouquinho dos impactos aqui. Nós encontramos a Liga One, sem dúvida, cada vez mais com menos estrelas, vai perdendo interesse. A Champions League, favoritismo praticamente nenhum. Os principais jogadores da seleção seguem no futebol europeu. Os principais clubes, os franceses entendem a importância de jogar nas grandes competições de futebol europeu. A seleção fica mais fortalecida. Os jogadores franceses mais experientes buscam estabilidade financeira. Sem dúvida, vale lembrar que a França é a seleção multiétnica
étnica no futebol europeu, porque lá tem jogadores de origem espanhola e também muitos jogadores africanos, marroquinos, entre outros. Então, essa é a nossa avaliação, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique conosco, até o próximo e até a próxima. Muito obrigado. Enfim, nossa avaliação exatamente é essa: futebol europeu bastante prejudicado pelo futebol árabe, pelo futebol norte-americano, pela grana dos sheiks,